Atenção agora para uma série de denúncias que envolve um religioso da Igreja Católica. A gente está falando de um padre que foi reitor de uma igreja dentro de uma universidade e que fundou uma comunidade com integrantes em várias partes do Brasil e do mundo. Agora, ele é acusado de abuso sexual por dezenas de mulheres. O Fala Brasil conversou com algumas que falam pela primeira vez sobre o assunto. Os relatos a seguir são de mulheres que dizem ter sofrido abuso sexual de um mesmo homem. Parecia que não estava acontecendo, parecia que era uma mentira. Eu acordei com ele passando a mão em todas as partes do meu corpo. Atos que teriam sido cometidos por um líder religioso da Igreja Católica. Ele começou na testa, depois ele foi abaixando para o olho, ele foi descendo a mão, aí veio para o meu pescoço e chegou na camisa, na gola da camisa. E aí ele começou a passar a mão pela gola da camisa. E eu novamente fiquei paralisada. Ele é uma pessoa psicópata, um narcisista, um aproveitador. As acusações são contra o padre Alexandre Pacioli Moreira de Oliveira. Ele tem 55 anos e já foi reitor da igreja que fica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e responsável por esta outra igreja, na zona sul da capital fluminense. Alexandre é fundador da comunidade Olhar Misericordioso e apresentou programas de TV voltados para mulheres. Uma pessoa influente e carismática, como descreve Gisele. Ela decidiu quebrar o silêncio e contar com exclusividade para o Fala Brasil a violência que afirma ter vivido em 2013. Gisele é fisioterapeuta e foi indicada por uma amiga para o padre, que relatava sofrer de dores nas costas por problemas na coluna. A profissional conta que o abuso aconteceu durante uma sessão de acupuntura em Teresópolis, no Rio. E ele apontou para a região pubiana. Mas está doendo muito aqui, olha, como se quisesse que eu colocasse a minha mão, como se quisesse que eu massageasse. E eu continuei de luva, continuei colocando as agulhas e botei 5 agulhas na região pubiana. Mas ela afirma que o padre foi adiante. Ele colocou a mão por dentro da cueca, abaixou a cueca, tocou no seu órgão genital e falou: mas está doendo mesmo é aqui. E quando ele mostrou o órgão genital, eu fiquei... Parecia que não estava acontecendo, parecia que era uma mentira. Eu fiquei sem ar, eu fiquei assim... Gisele relembra que passava por um momento pessoal difícil na época e não contou o caso para ninguém, até que conseguiu se abrir com o próprio marido e foi incentivada por ele a fazer a denúncia no Ministério Público. A queixa foi feita assim que Gisele soube da prisão do padre. Alexandre Pacioli foi detido na casa dos pais, no Ceará, em abril desse ano, depois de uma denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Os crimes são de importunação sexual e estupro de vulnerável contra uma mulher de Nova Friburgo, entre 2022 e 2023. Segundo o MP, o padre se aproveitava da ingenuidade e da fé da vítima para cometer os abusos. Desde a prisão do padre, outras mulheres que dizem ter sido vítimas têm procurado a justiça para denunciar ou cobrar o andamento de queixas feitas no passado. O Ministério Público tem informações de mais de 70 notícias-crime de abuso formalizadas junto à Cúria da Arquidiocese do Rio de Janeiro contra Alexandre Pacioli. Esta mulher, que se diz mais uma vítima, prefere não ser identificada. Afirma que sofreu abuso em 2021. O religioso era um conhecido da família e ela o recebeu em casa para uma visita, na cidade de Itaperuna, também no estado do Rio. Em contato com o padre, a mulher diz que desabafou sobre problemas pessoais. E olhou para mim e falou bem assim: olha, eu vim aqui hoje para ajudar você, senta aqui no colo, eu vim para te dar colo. E eu fiquei tão sem reação que eu imaginei assim: acho que não tem problema nenhum eu fazer isso. E aí, nisso, eu deitei no colo dele, só que eu já deitei em posição de defesa. Eu já comecei a me sentir mal naquele momento, né? Seria o começo de contatos físicos, que ficariam mais íntimos. Ele começou a passar a mão no meu braço, fazendo carinho no meu braço, ia passando a perna. Aí uma hora ele falou assim: mas o seu ventre que foi capaz de gerar um filho. Então ele vinha, passava a mão na minha barriga. Eu não conseguia me mexer.
Eu chorava, ele recuava e ele começava de novo. Ela tomou coragem, registrou o boletim de ocorrência contra Alexandre Pacioli, o que virou uma ação no Ministério Público neste mês. A mulher também o denunciou à cúria da igreja. Me responderam uma vez só, depois da minha denúncia, dizendo que tinham ouvido o padre e que ele tinha admitido ter excedido as manifestações de carinho. Eles responderam assim. Mas que ele já tinha sido chamado a atenção, nunca mais eles me responderam, nunca mais eles me prestaram nenhum tipo de apoio. De costas, com medo da exposição e chorando. Foi assim que esta outra mulher aceitou falar com a nossa equipe sobre o abuso que diz ter sofrido do sacerdote católico. Ela frequentava a igreja onde Alexandre era reitor em 2016. A violência teria acontecido durante o momento de oração. Ele estava me ungindo, eu lembro que primeiro começou na cabeça, depois baixou um pouco no meu peito, e de repente ele falou que ele estava tendo uma visão onde eu não podia ter filhos e que ele tinha que ungir minhas partes íntimas. Ela diz que viveu momentos confusos e difíceis depois disso. Um conflito entre entender o que tinha acontecido e que providências tomar. 7 anos depois, a mulher procurou a Arquidiocese do Rio e reportou o caso. Eu recebi ameaças de sacerdotes e recebi ameaças de pessoas da comunidade do padre, dizendo que era tudo mentira, que as mulheres que estavam denunciando o sacerdote eram mulheres que não valiam a pena, que tinham que se cuidar, porque em qualquer momento podia acontecer alguma coisa com elas. O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, também já recebeu uma denúncia e colheu o depoimento de uma mulher que diz ter sido vítima de Alexandre Pacioli. Ela conta que fazia parte da comunidade fundada por ele e teria dado hospedagem para o padre na casa dela. A comunidade nos ensinava a receber membros que estivessem em missão em lugares distintos. Então, nós, como irmãos em comunidade, deveríamos abrir a porta das nossas casas para poder recebê-los, sejam eles irmãos como membros ou seja eles sacerdotes. Seguidora e admiradora do religioso, ela explica que ficou feliz em poder dar apoio logístico para o padre. Essas mensagens trocadas por celular seriam do dia em que Alexandre foi até a casa dela. Depois de uma conversa, ele teria se queixado de dores nas costas e pedido uma massagem. Eu comecei a fazer essa massagem, um tanto desconfortável, mas achei que ele realmente precisasse de ajuda. Ele foi pedindo para que eu descesse mais, até o momento que ele tirou as calças e a cueca e me pediu para massagear os órgãos genitais dele. Sem reação, a mulher diz que permitiu que Alexandre continuasse hospedado naquela noite. Quando eu estava quase pegando no sono, eu acordei com ele passando a mão em todas as partes do meu corpo. Eu fiquei em choque, então eu não consegui me mover. Segundo ela, Alexandre saiu pela manhã sem se despedir, mas teria deixado essa carta sobre a mesa. Eu me senti inicialmente muito culpada, envergonhada em primeiro lugar, porque eu achava que eu tinha sido o motivo e a razão da queda dele. Depois que eu soube da quantidade de vítimas que já tinham feito denúncias anteriormente, eu entendi que eu não tinha culpa do que estava acontecendo e que o que eu sofri realmente foi um abuso sexual. Daniela e Marcelo participaram da comunidade fundada pelo padre durante anos e chegaram a ocupar cargos de diretoria. Eles são testemunhas no caso da vítima que levou ao pedido de prisão de Alexandre. O casal se afastou do grupo e do líder religioso depois de tomar conhecimento das denúncias. Ele não nos ouvia mais, também nunca nos ouviu. E a gente começou a ver quem ele era de verdade e o que ele era capaz de fazer com as pessoas. A gente se confessa, a gente fala as nossas fraquezas, a gente fala as nossas debilidades, nossos pecados. Então a gente fica muito vulnerável. Então ele consegue, com essas informações, ele é muito inteligente, ele consegue manipular as pessoas com facilidade. Quando foi detido no mês passado, Alexandre Pacioli foi preso preventivamente. Mas, a pedido da defesa dele, a prisão foi convertida em domiciliar, alegando que ele precisa de cuidados especiais por causa de uma cirurgia de grande porte na coluna, feita em março.
O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com recurso contra a decisão, mas o pedido ainda não foi julgado. Nós solicitamos uma entrevista com um representante do MP do Rio, mas fomos informados de que o órgão não comenta investigações em andamento. Já o Ministério Público de São Paulo confirmou o recebimento da denúncia de uma vítima e disse que o caso está em sigilo. Em nota, a Arquidiocese do Rio de Janeiro afirma que, após tomar conhecimento das acusações atribuídas ao padre Alexandre Pacioli, agiu rapidamente e abriu uma investigação interna para apurar os fatos, que resultou no afastamento do sacerdote de todas as funções. Disse que a medida reflete o compromisso com a integridade e a justiça, seguindo a legislação da Igreja e colaborando com as autoridades civis na apuração dos fatos. Também em nota, a defesa do padre Alexandre afirma que ele nega veementemente as acusações e está cooperando plenamente com as autoridades durante a instrução processual e que, no momento oportuno e de acordo com a Justiça, os fatos serão esclarecidos. A defesa ainda afirma ter o conhecimento de apenas 2 denúncias contra Alexandre Pacioli.